Arigatou gozaimasu. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Monge Gyoun Vieira e você está no canal Pergunte ao Monge. No vídeo de hoje, eu gostaria de mais uma vez mostrar um discurso religioso nos moldes clássicos, assim como nós fazemos aqui nos nossos templos do budismo primordial. Só que antes eu gostaria de explicar alguns detalhes. No ensinamento de hoje, vocês vão ver, eu vou fazer a leitura de um verso e nós vamos falar sobre a participação nos cultos. Vale ressaltar que na época em que esse verso foi feito, não existia essa questão de internet, essa acessibilidade e facilidade que nós temos hoje. Se a pessoa queria realmente ter acesso aos ensinamentos budistas, ela deveria ir até o templo, ela tinha que realmente se deslocar, ir até lá, para que ela pudesse receber esses ensinamentos e principalmente pôr em prática e estudar junto com os outros budistas. Claro que hoje nós temos outras formas, de transmitir e de receber esses ensinamentos, mas mesmo assim o sentimento, aquilo que transmite o ensinamento, continua valendo, que cada pessoa deve correr atrás desse aprimoramento. Nós devemos sempre estar buscando melhorar, sempre estar buscando nos aprimorarmos, sempre buscar algo novo, uma ideia, um ensinamento, uma prática, um conselho, uma experiência, alguma coisa que de alguma forma possa nos acrescentar, nos fortalecer, nos engrandecer enquanto ser humano, nos fazer feliz e também proporcionar felicidade às pessoas à nossa volta. Nós precisamos ter essa sede, nós precisamos buscar isso. Caso contrário, como vocês vão ver no ensinamento, nos tornaremos pessoas enferrujadas, pessoas que acabam ficando para trás, obsoletas. E aí nós acabamos não progredindo, não sendo útil para nós mesmos, nem para as pessoas, a sociedade ou o local onde nós estamos atuando. Gostaria então que vocês acompanhassem o ensinamento de hoje. Se houver algum termo, alguma palavra que vocês não entenderem, por favor, pode deixar aqui nos comentários, eu vou explicar. Apenas lembrando que participar nos cultos entenda-se também como qualquer forma em que você tenha de ir buscar esses ensinamentos, mesmo que seja você que está nos assistindo aqui através do YouTube. E só um detalhe também, toda vez em que a gente fala prática da fé, nós estamos falando sobre a pronúncia do Namu-myoho Renge-kyo, essa meditação ativa do mantra da iluminação que nos leva à compreensão daqueles ensinamentos. E toda vez que nós falamos fiéis, nós estamos nos referindo àqueles que praticam a fé, ou seja, os budistas que praticam o ensinamento, aquelas pessoas que tentam colocar o ensinamento no seu dia a dia, na sua vida, fazendo disso uma prática comum. Isso é uma pessoa fiel. Havendo algum outro termo, eu vou explicando em outros vídeos também. Gostaria que todos acompanhassem o discurso religioso de hoje, por favor. Arigatou gozaimasu. Omon Hapon Shoken Yogyo Shoren Honin Yeshuno Namo Myoho Renge Kyo Gokyo Kani Meitomo Toni Kake Zareba Kono Nashi Oko Kikaneba Shinwa Susumazu Meitomo Tonika Kezareba Kono Nashi Oko Kikaneba Shinwa Susumazu. Se não for bem amolada, até uma boa espada é ineficiente. Se não participar dos cultos, a prática da fé não progride. Se não for bem amolada, até uma boa espada é ineficiente. Se não participar dos cultos, a prática da fé não progride. É um verso do grande mestre Nissen Shonin. Esse verso, o mestre Nissen Shonin nos ensina sobre a importância de participar dos cultos, sendo essa a nossa prática básica de aprimoramento da nossa fé. E de que essa fé é uma coisa que nós sempre precisamos manter, reciclar, renovar, ou então ela perde a sua eficiência. O verso fala que, mesmo
uma boa espada, ela pode ficar ineficiente se não for cuidado. Quer dizer que, independente de se é fiel há muito tempo, é fiel há pouco tempo, é de família tradicional ou não, se herdou a religião do avô, não importa. Qualquer pessoa, a partir do momento em que ela não sente essa necessidade de estar renovando a sua fé, de estar sempre se reciclando, essa fé corre o risco de perder a sua eficiência. E renovar essa fé, fazer essa reciclagem, é justamente o que nós fazemos hoje. Participar dos cultos, rezar com as outras pessoas, ouvir os ensinamentos, fazer essa troca de experiências dentro da fé. Isso é que faz com que a gente aprenda coisas novas, que a gente elimine certos pensamentos errados e que faça com que a gente cada vez mais progrida na nossa religião. No verso faz uma comparação em relação a uma espada. A espada, quando ela é fabricada, ela recebe um corte, o fio. Isso não quer dizer que durante toda a existência dela, ela vai cortar do mesmo jeito. Na medida que o tempo vai passando, ou até mesmo com o próprio uso, ela vai perdendo essa capacidade. Constantemente, a pessoa que a usa tem que estar sempre ali, sempre polindo, sempre lapidando, ou então ela pode enferrujar, ela pode perder o corte e ela não vai servir de nada no momento da necessidade. A nossa fé não é diferente, nós recebemos a fé. Posso ter recebido ela há muito tempo atrás. Naquela época, pode até ter funcionado muito bem. Não quer dizer que se eu deixar, vai continuar funcionando do mesmo jeito. Na medida em que eu vou deixando, ela vai enferrujando. Isso significa que eu vou parando de lapidar, outras coisas que não têm nada a ver vão entrando no lugar e acabam tornando a minha fé ineficiente. Eu só vou perceber isso na hora em que eu precisar. Aí eu vou falar que é a fé que não funciona. Na verdade, a culpa não é da fé. A culpa é da pessoa que deveria estar constantemente cuidando, constantemente polindo. Despertar essa consciência é que faz com que a gente progrida. Nós só vamos ter esse progresso no momento em que nós estivermos aqui observando a prática de outras pessoas, recebendo os ensinamentos e sempre nos renovando. Mesmo porque cada dia um ensinamento diferente, cada dia uma visão diferente, cada dia uma oportunidade diferente de aprender uma coisa nova, ouvir um novo ensinamento, ouvir um relato de uma bênção, alguma experiência que vai me ajudar. Que no momento de necessidade, a minha fé vai estar afiada o suficiente para servir aquilo que eu preciso. Agora, se eu simplesmente abandonar, achando que não é necessário, será tarde demais no momento de necessidade achar que vai dar para fazer essa lapidação de última hora. Deve ser algo constante e que cada dia em que eu não puder participar, cada ensinamento em que eu não puder ouvir, eu tenho que sentir que foi uma falta. Nossa, que pena que eu não pude ir no culto hoje. Que pena que eu não pude ir lá ouvir o ensinamento hoje. Porque isso é ruim para a minha própria fé. Tem que sentir essa necessidade. Ou então a gente não vai progredir. Ou pior, nossa fé vai acabar enferrujando. Qualquer profissional, em qualquer área. Se faz muito tempo que ele está fora do mercado ou fora daquela atividade, para voltar, ele tem que passar por uma reciclagem. Ele tem que renovar os seus conhecimentos, ele tem que praticar de novo. O fiel também. Vai ficar muito tempo, é como se voltasse a estaca zero. Tem que sempre estar participando, sempre estar procurando. É uma virtude que a gente precisa, mas não entrega a domicílio, a gente tem que vir buscar. Aqui nesse bairro, né, passa aquele amolador de faca. Né? Todo mundo escuta ele gritando, olha, amolador. Demorou para perceber que era isso que ele falava, não entendi. Eu escuto, mas eu não tô nem aí se as facas de casa estão amoladas ou não. Eu nem penso nisso. Eu só escuto ele passar. É o amolador que está passando. Tá bom. Aí o dia que vai precisar da faca, vai lá tentar cortar,
faca cega também, não presta para nada. É culpa da faca? O amolador estava gritando aí, estava nem aí. O sacerdote ainda não passa nos bairros, o ensinamento. Aí se ele passasse, será que a gente ia sentir essa necessidade? Ensinamento, peraí, deixa eu ir lá para pegar. Ou a gente vai fazer igual faz com o amolador, vai ouvir ele passar e... deixa aí, né? Tá passando. Aí no dia que precisar, essa religião não me ajuda em nada, não tem resposta nenhuma, não sei. É a mesma coisa. Tem que sentir essa necessidade. Tem que pensar, nossa, o ensinamento está aí, a oportunidade está aí. Será que eu não estou precisando ir lá? A gente tem culto 2 vezes por dia. Coisa que nem é todo templo que tem. A gente tem essa oportunidade. Culto noturno, a gente chegou a mudar para atrair mais pessoas, tornar mais fácil, tornar mais próximo. A gente está até estudando fazer uma segunda sessão no domingo, de manhã, para ter 3 sessões por dia, para a pessoa poder participar mais ainda. Fora culto de grupo, até as pessoas que moram longe, a gente transmite todo dia aqui o culto. A oportunidade está aí, está passando. E a gente, acho que não precisa, não. Será que é na hora da necessidade que a gente vai sentir essa falta? Então, constantemente, a gente tem que estar buscando isso. Tem que estar buscando amolar essa nossa ferramenta, que é a fé. E a nossa forma de fazer isso é justamente estar aqui participando. Jamais podemos perder esse sentimento de tenho que praticar, tenho que me renovar, tenho que lapidar, tenho que estudar. Porque se eu abandonar, vai ser um prejuízo muito grande para mim mesmo. Eu já contei que acho que muito mais no culto noturno do que de manhã. Uma certa vez eu li a biografia de um violinista. Por quê? Porque era uma época em que eu estava tentando, assim como eu já tentei várias coisas, e eu estava tentando estudar música. E ele era muito famoso, né? Qualquer coisa, qualquer material assim que a gente via, eu ouvia o nome dele. É um violinista lituano chamado Jasa Heifetz, já muitos anos atrás. E ele era convidado para participar dos filmes, era convidado para tocar com as maiores orquestras do mundo, isso na época do filme preto e branco. Isso tinha um motivo, né? Porque os alunos, quando eles estavam estudando uma nova peça, uma nova partitura, quando eles ficavam em dúvida, qual que é o jeito certo de tocar, eles paravam para ouvir ele tocando, porque o que ele está tocando está certo. Todo mundo tinha essa referência nele. Era sinônimo de perfeição naquilo que fazia. Por isso que ele se tornou muito famoso. Diz que uma vez encontraram alguns discos de vinil muito antigos de um violinista romeno chamado Grigoras Dinico. E ninguém tinha partitura dessas músicas, E o pessoal ficou muito triste, porque eram músicas muito, muito bonitas, mas infelizmente não tinha como outra pessoa reproduzir. Então pediram a ajuda dele, Ele foi lá, ouviu algumas vezes e na mesma noite ele transcreveu a partitura só de ter ouvido. A pessoa preguiçosa vai falar que é dom, que ele nasceu com um dom. Quer dizer, não precisou de estudar, não precisou de esforço, não precisou de nada, É assim, você nasceu com um dom e pronto. Eu ouvi isso numa palestra uma vez. Não é bem assim. Exigiu muito esforço. Uma vez um repórter foi entrevistá-lo, isso já tinha quase 80 anos de experiência. Ele morreu com 86 anos. Ele começou a tocar violino aos 3 anos de idade. Então, 83 anos tocando violino. Bom, o repórter foi entrevistá-lo, e quando o repórter perguntou para ele qual que é a sua rotina, qual que é o seu dia a dia como violinista. E aí é que ele contou que todos os dias ele acorda bem cedo e antes mesmo de tomar café da manhã, ele pratica todas as escalas, as coisas, os movimentos, as coisas básicas em relação ao instrumento. Uma coisa que um aluno iniciante faz. O aluno que é iniciante, ele só faz isso. E é isso que ele faz todos os dias antes de tomar café da manhã. Depois que ele toma café da manhã, aí sim, ao longo do dia, por mais ou menos umas 8 horas, ele vai continuar estudando
aquilo que ele precisa tocar, aquilo que ele precisa fazer. O repórter, claro, perguntou, nossa, mas depois de tantos anos, né, sendo uma pessoa referência naquilo que faz, ainda precisa ficar fazendo isso todo dia? E aí é que a resposta dele foi brilhante. Ele disse, se eu deixar de praticar um dia, eu percebo. Se eu deixar de praticar 2 dias, os críticos percebem. Mas se eu deixar de praticar 3 dias, aí o público percebe. Quer dizer, tem a ver com dom, com talento, com nada disso. É o esforço e o sentimento de que todos os dias eu preciso praticar, eu preciso me lapidar, eu preciso me renovar. Porque se eu deixar, a tendência é que vai cada vez mais piorando. A nossa fé, a gente tem que sentir isso também, tem que sentir essa mesma força e necessidade. Se eu deixar de participar um dia que seja do culto, é uma perda enorme. Eu perdi o ensinamento, eu perdi de ouvir sobre uma bênção, eu perdi de me relacionar com as pessoas, eu perdi alguma experiência que poderia me ajudar em algum momento da minha necessidade. A minha fé está ficando cega, minha fé está ficando enferrujada. Tem que sentir isso. Deixar de praticar 3 dias, deixar de vir no templo 1 semana, 1 mês, então, é quase como voltar a zero. Uma citação do grande mestre Nissen Shonin diz da seguinte forma, Oshinani, por melhor que você seja ou tenha sido, se parar no tempo, será ultrapassado. Não é melhor aquele que fez mais, é melhor aquele que sempre procura fazer mais. E assim foi dito. Então não importa se eu recebi a religião há muitos anos atrás, não importa se no passado eu já fiz muitas coisas, eu já fui isso, já fui aquilo, já fui diretor, não importa. O que importa é todos os dias. É essa lapidação diária que faz com que a minha fé cada vez mais cresça e esteja sempre afiada e à disposição, funcionando para poder me proporcionar as bênçãos. E essa lapidação eu consigo através dessa participação, dando essa importância a esse local de aprendizado, que é o culto. E sempre procurar essa oportunidade. O amolador está passando na rua, a gente não está nem aí. A oportunidade está aqui, os cultos estão acontecendo. E às vezes a gente está achando que não é necessário. Mudar essa consciência, sentir esse peso, é que faz com que a gente cada vez mais esteja lapidando, progredindo, aumentando ainda mais a nossa fé. E vai ser de extrema importância, principalmente no momento de necessidade, nós estarmos sempre mantendo a nossa fé em dia, através dessa lapidação, dessa participação. É isso que nos ensina esse verso do grande mestre Nissen Shonin. Yueni, Okyo kani meitomo tonikake zareba kono nashi oko kikaneba shinwa susumazu meitomo tonikake zareba kono nashi oko kikaneba shinwa susumazu. Se não for bem amolada, até uma boa espada é ineficiente. Se não participar dos cultos, a prática da fé não progride. Se não for bem amolada, até uma boa espada é ineficiente. Se não participar dos cultos, a prática da fé não progride. Omon Hapon Shoken Yogyo Shoren Honin Yeshuno Namumyo Orenge Kyo Namumyo Orenge